Boa noite. Estamos aqui guardando o Fernando para a gente começar a live sobre a obra Dom Casmurro. Oi. E esse nome fake aí? Aí, Fernando chegou. Boa noite, Lívia. Fernando, boa noite. Boa noite, Lígia. Tudo bem? Tudo ótimo, e você? Tudo bem também. Boa noite, pessoal. Já são 6h04. Vamos então começar a nossa live, porque o tempo urge. Bom, pessoal, agradeço a presença de vocês, os que estão chegando, que vão participar conosco dessa live de hoje sobre a obra Dom Casmurro. Para aqueles que não me conhecem, meu nome é Lídia, sou professora doutora em Ciências da Linguagem, trabalho com o curso de Pedagogia, com as disciplinas de Língua Portuguesa. Fui, inclusive, professora do Fernando na UENG Campanha, né, na Universidade do Estado de Minas Gerais. Atualmente eu estou na unidade de Poços de Caldas e espero que a gente possa desenvolver aí umas discussões bem bacanas a respeito da obra do Machado de Assis. Eu também sou professora de literatura há muitos anos, sou apaixonada, e o propósito da live é justamente colocar aí momentos, né, oferecer momentos de reflexão e de difusão da cultura. Momentos, inclusive, para que a gente tenha a oportunidade de discutir, debater, porque às vezes a gente faz a leitura de um texto e não tem com quem discutir, ou, né, enfim. Fernando, tem alguma interferência no fone aí? Será que é no meu ou será que é no seu? Você me ouve? Parou? Ouço, mas é porque estava um chiado. Deixa eu ver, agora parou. Parou. E aí, então, como eu dizia, o propósito da live é justamente esse, de promover momentos, né, espaço para discutir e difundir a cultura. Também é um momento em que eu gostaria de utilizar para divulgar um curso que eu e a professora Cássia, que está aí online nos assistindo, boa noite, Cássia. É um curso que nós montamos para poder preparar os alunos diante da prova do Enem. Nós fizemos dois cadernos, o de linguagens e o de redação, são mais de 40 aulas. Temos tutoria via WhatsApp, em que vocês podem ter acesso a mim e a ela. Então, vale demais a pena, porque além das aulas da tutoria, tem várias questões que são discutidas, que são postas em análise. Eu, por exemplo, no que diz respeito ao caderno de linguagem, busco discutir as questões pertinentes da literatura, das artes, da língua portuguesa, contextualizo historicamente as questões relativas à arte e literatura. O link está na bio do curso, então é um curso que fica aí bem barato, bem em conta, porque a gente divide em 10 vezes. E, enfim, então vamos aqui dar continuidade. Eu convidei o Fernando, que é também um parceiro nosso, meio da Cássia, né, Fernando? É É isso aí. apaixonado por literatura, para a gente poder discutir algumas obras. As semanas anteriores, nós fizemos uma sobre Vidas Vidas Secas, secas. né? Fernando, fala um pouquinho então sobre você, sobre essa parceria aí que a gente estabeleceu. Boa noite, Lígia. Boa noite a todos e todos que nos acompanham agora. Mais uma vez, Lígia, agradeço pelo convite para realizarmos mais este debate literário, que muito auxiliará os estudantes que prestarão o Exame Nacional do Ensino Médio, né, o Enem, e também aos leitores que valorizam a literatura brasileira. É, inclusive o nosso Isso mesmo. estimado escritor Machado de Assis e a sua obra que, como diria José Dias, o agregado, é perfeitíssima.
Exatamente, ele e os seus superlativos, né? O agregado é sensacional. Também é uma palavra que Uma cabe. característica singular dele, né? Exatamente. Um personagem amantíssimo. Isso. Meu nome é Fernando, sou administrador da página Natureza Literária, tenho 23 anos. Como a Lig já disse, a gente se conheceu na UENG, Campanha, meu curso Pedagogia, e moro aqui em São Gonçalo do Sapucaí, sul de Minas. O meu amor pela leitura, literatura, começou quando eu ainda era criança. E enquanto a natureza literária, a página foi criada para eu falar sobre literatura e trocar experiências literárias, como você disse mesmo, Lídia, a gente tem que ter alguém para conversar com a gente, né, sobre as leituras. Sempre bom ter essa troca de informações, conhecimentos, e assim a gente vai expandindo mais o nosso universo. Exatamente, muito bom. Também agradeço por você ter aceito o convite e por a gente estar desenvolvendo, realizando esse trabalho. Bom, então, só lembrando de avisar o pessoal que depois da live a gente tem o sorteio da obra O Conto da Aia. Eu vou divulgar nos meus stories, fiquem por aí. E depois a gente vai divulgar a próxima live e também vai ter sorteio. Fiquem de olho, fiquem ligados, porque, né, vem muita surpresa por aí. Bom, gente, então para que a gente possa começar a discutir sobre a obra Dom Casmurro, a gente precisa levar em consideração o seguinte. Claro, como o Fernando mesmo colocou, é escrito pelo Machado de Assis, um dos maiores, se não o maior escritor da literatura brasileira. Ele é um escritor, né, que é mulato, morador do Morro do Livramento, né, no Rio de Janeiro. É um autor que cresceu, lutou bravamente, passou por diversas situações, órfão de mãe, depois órfão de pai, conseguiu, né, muitas vezes de forma autodidata, se desenvolver como leitor, e principalmente como escritor. Então, pesquisem sobre a biografia do Machado de Assis. A gente tem aí vários apostilados que tentam clarear a pele dele, e ele é um autor mulato, ele não é branco, né? Porque a nossa sociedade muitas vezes tenta dissimular as origens raciais, né? Por uma questão que a gente já sabe do preconceito que é arraigado, enfim. Mas é sempre bom que se diga e que se deixe isso bem marcado. Bom, o Machado de Assis, ele é o autor que vai inaugurar o realismo no Brasil. Então a gente precisa contextualizar essa obra. Não dá para a gente discutir Dom Casmurro sem levar em consideração o período literário que ele foi escrito. Anteriormente, em 1881, nós temos a obra que dá início no realismo no Brasil, que é Memórias Póstumas de Brás Cubas, do Machado de Assis. E é importante a gente perceber que as características do realismo, elas são exatamente opostas às características da estética anterior, que é o romantismo. O romantismo era aquela época literária que idealizava os relacionamentos, as personagens, a sociedade, sobredourava, digamos assim, as sardas e espinhos, como o próprio Machado de Assis coloca, né, em outros textos. E aí, o realismo ele vem justamente para mostrar que não tem sociedade idealizada, que não tem relacionamento perfeito, que as pessoas mentem, que as pessoas enganam. Como o próprio nome dessa estética já diz, é uma estética realista, então vai apresentar essas características. Então o realismo vem justamente para combater a subjetividade romântica. Uh, é uma época literária pessimista, porque não acredita em relacionamentos que sejam de fato sem interesse. Para o realista, todas as relações são baseadas pelo interesse. Então, se há um namoro, um casamento, pode ter certeza, de acordo com o realismo, que ali vai haver algum interesse, seja ele financeiro, seja ele de status sociais, enfim, isso daí vai depender, claro, do interesse ou do momento, né, digamos assim, para aquele... Ou a mesma coisa, não só relacionamento amoroso, mas também parcerias de negócios, relações familiares, todas elas são calcadas, de acordo com o realismo, pelo interesse. Ainda a gente tem, então, personagens
A análise psicológica de personagens. Espera aí. Ixi, só um minutinho, gente. Alguém resolve ligar pra gente? Na hora que não dá pra ligar. Aí, minha câmera embaçou porque eu fui rejeitar a chamada. Oh, Deus. Peraí, deixa eu achar aqui um paninho para eu poder Temos limpar minha tempo ainda, câmera. Lígia. Temos, Fernando, se você quiser falar alguma coisa. Peraí, só um minuto, eu vou sumir rapidinho. Mas estou aqui, gente. Aí, acho que melhorou, não melhorou? Melhorou sim. Tá. Bom, dando continuidade, como eu estava dizendo, as personagens, então, de acordo com o realismo, elas vão ser analisadas psicologicamente. São personagens que todas elas vão apresentar falhas de caráter. Então, a ação propriamente dita da obra realista, ela não é algo que vai se desenvolver. Ali vai haver a análise psicológica. Então, quem é determinado personagem diante dos seus pensamentos, das suas relações, o que ele pensa diante de certa situação ou a partir, né, de tal relacionamento, enfim, como a gente vai poder ver. Aqui a gente tem em dúvida, é posto em dúvida, né, o caráter das pessoas, a credibilidade dos personagens fica sempre pisando ali em ovos, né? A gente não sabe exatamente se é uma pessoa confiável ou não. O que mais que nós temos? Outra característica do realismo é também o olhar, a análise voltada para esse sujeito, mas de uma classe social abastada. Então, ali, no realismo, o realismo vai se ocupar de analisar a elite. Então, as instituições sociais que vão fazer parte da elite, no caso a família, a igreja, principalmente, né, que são instituições sociais arraigadas e que exercem grande influência, elas vão ser analisadas de acordo com a ótica pessimista do realismo. Então, vocês podem perceber, em Portugal a gente tem essa de Queiroz, com várias obras, no Brasil a gente vai ter o nosso querido Machado de Assis. As figuras femininas também são postas, contrariamente ao romantismo, elas são postas de maneira que se duvide do seu amor, do seu caráter. Então, vocês vão ver personagens como Capitu, como Marcela, como Virgília, que são personagens das obras machadianas, né, de outras obras que eu também estou comentando, que não vão ter pudor, que vão fazer o que querem, que são tidas como mulheres atrevidas, que questionam e que muitas vezes são postas ali, né, de forma um tanto quanto com pouco, como que a gente pode dizer, são aquelas mulheres que para aquele período específico, né, e ao longo da história, não são aquelas mulheres tidas para casar, muito pelo contrário, são mulheres levianas, mentirosas, que dissimulam, né, enfim. Então, a gente pode colocar que a análise psicológica das personagens vai ser o ponto principal do realismo. Lógico, das personagens que habitam a elite, diferentemente do naturalismo, que é outro viés, é um viés biológico, enfim, se vocês querem se aprofundar, deem uma olhada lá no nosso curso, o link está na bio. Mas enfim, então o realismo ele vai se ocupar de temáticas voltadas para traição, mentira, hipocrisia, o que mais? Mau-caratismo, relacionamentos tóxicos, relacionamentos abusivos, como vocês vão ver, né, ao longo dessa obra, né, que de modo geral apresenta tudo isso. A gente tem personagens desequilibrados psicologicamente, interesseiros, os caráteres, né, são postos em xeque, como eu já falei, enfim, e outros elementos que vão permear a obra, né, Fernando? É isso aí, E a Lígia. gente, isso, né? E a gente pode começar então, né, falando sobre alguns personagens da obra. Vamos começar com a mãe do Bentinho. Por que eu gostaria de começar pela mãe? Porque o lar que ele nasce e cresce é decisivo na formação do caráter, não só dele, como de qualquer pessoa. São influenciados, né? Essas características, né, familiares vão nos influenciar na nossa formação.
E a mãe do Bentinho é um personagem que se coloca um tanto quanto. Como é que a gente pode dizer, Fernanda? É aquela personagem, aquela mãe canceriana, Toda extremamente zelosa, sentimental. sentimental, exatamente. E ela custa para ficar grávida do Bentinho, né? E já estava casada há um tempo e nunca ficava grávida. E de repente, aliás, antes, né, dela ficar grávida, ela faz uma promessa, que isso é crucial. Qual que é a promessa? De colocar o Bentinho no seminário. E o filho, né, se ela tivesse um filho, um homem, que ele seria então o padre e o colocaria no seminário. Aí já começa tudo errado, justamente porque como que você pode fazer uma promessa que coloca a vida do outro, né? Você promete a vida do outro sem respeitar futuramente, sem saber se aquele outro vai querer, né, atender a sua promessa. Mas enfim, e aí então ela fica grávida. E o Bentinho cresce num lar abastado, rico, é um lar escravocrata, né, cheio de posses, ele é filho único, super mimado. E a mãe dele fica viúva muito cedo e transfere para o Bentinho toda a sua solidão, todo o seu amor. E por isso é aquela relação mãe e filho que não é saudável, porque ela o protege excessivamente. Evita que ele vai estudar, contrata professor particular. Então, o tempo que ela consegue manter o Bentinho debaixo das asas dela, ela consegue e ela mantém. Né? E isso demonstra uma mãe extremamente zelosa, um tanto quanto dramática. Tem uma cena em que ela fica com uma febre, acha que vai morrer, manda chamar ele às pressas, né? Enfim, entre outras situações. Ela não casa de novo, então fica ali por conta. Fernando, tem algum trecho que. E a gente não pode esquecer de dizer que o Bentinho, ele a considerava uma santa. Então, isso daí também, a gente tende a idealizar os nossos familiares, né? Mas Uhum. colocar a mãe como uma santa, né, é algo assim, santificar, né, um sujeito é um pouco complicado. E aí, Fernando, quer comentar? Eu quero comentar assim, eu quero citar um trecho do livro que está aqui em mãos. Também, gente, se eu olhar aqui para o lado é porque eu estou vendo aqui o e-book no meu computador, que fala justamente dessa parte, né, no capítulo intitulado Uma Santa, depois que ela morre, vem assim: não foi logo. Minha mãe embarcou primeiro. Procura no cemitério de São João Batista uma sepultura sem nome, com essa única indicação, uma santa. É aí. Fiz fazer essa inscrição com alguma dificuldade. O escultor achou-a esquisita. O administrador do cemitério consultou o vigário da paróquia. E este ponderou-me que as santas estão no altar e no céu. Mas aí ele explica. Mas perdão, falhei. Eu não quero dizer que naquela sepultura está uma canonizada. Tanto é assim que, sendo a modéstia uma delas, desejo conservá-la póstuma, não lhe escrevendo o nome. Então, Justamente ele por ser pra... não canonizada, mas pelas virtudes, né? Que ela é uma Mas mulher santa. mais um pouco ele canonizava por ele mesmo. Se ele tivesse Canonizava. continuado Ah, se ele no fosse padre, seminário, né? se ele fosse padre, exatamente. Bom, dando continuidade, a gente falando das personagens, a gente tem o agregado. O agregado, gente, é um personagem muito, muito importante da obra, o José Dias. Ele é extremamente mentiroso, mau caráter, oportunista. Nossa, pensa numa pessoa interesseira e mentirosa e puxa saco. Uhum. Não dá nem pra contar no Ele dedo. não dá. Ele chega na chácara da família do Bentinho, ele chega para se colocando como médico homeopata e cura um escravo e o feitor, se não me engano, de uma febre. E a partir de então, o pai do Bentinho convida para. O realismo é usado como referência para escrever as músicas de sofrência. Em partes pode ser, viu? Mas tem aí uma retomada do medievalismo muito grande, principalmente das cantigas de amor, do sofrimento amoroso.
Bom, mas enfim, retomando, a- o agregado José Dias, ele vai mentir que é médico homeopata, o pai do Bentinho então acredita e pede para ele ficar. Só que, com o passar do tempo, ele não consegue sustentar essa mentira e ele acaba falando: Olha, não sou médico. E só que como ele já tinha ficado um bom tempo na chácara, as pessoas já tinham acostumado com ele, ele já se fazia necessário, porque ele era aquela pessoa puxa-saco, interesseira, ele sabia exatamente o que as pessoas queriam e se fazia ali, né, prestativo para tudo, a ponto do pai do Bentinho falar: "Não, fica aí, não vai embora, fica com a gente". Quando o pai do Bentinho morre, a dona Glória fala: "Não, pode continuar". E aí o agregado, né, fica mais tempo e mais tempo na família e vai ficar até a sua morte. E Só que com o tempo ele ele vai ganhando também credibilidade, né, Liga? vai ganhando o quê? Credibilidade das pessoas da Credibilidade, família. confiança, exatamente. Tanto que ele é palpiteiro, as pessoas ouvem os conselhos dele, enfim, dão Sim, poder para ele, né? Tanto que o Bentinho, na altura aí dos 15 anos, mais ou menos, quando a obra começa a ser narrada, né? Ele sim. escuta uma conversa do José Dias em que ele vai falar para a mãe, né, para Dona Glória e para outros familiares que estavam ali, que já passou da hora de colocar ele então no seminário para Dona Glória cumprir a promessa que ela tinha feito. E aí então o Bentinho para, né, tá escutando atrás da porta e ele continua: olha, coloca logo ele no seminário, porque daqui a pouco ele e a filha do Pádua, que é a Capitu, na verdade ele fala a filha do Tartaruga. Ele põe apelido no pai da Capitu, porque chama ele de Tartaruga porque o pai tinha braços mais curtos e as costas abauladas. Olha que serpente segregado. E Maldade, aí ele, né? que maldade. E aí ele vai falar que a Capitu tem olhos de cigana oblíqua, dissimulada, enfim. Então o Bentinho fica estático ouvindo, porque nem ele tinha se dado conta ainda que ele estava apaixonado pela Capitu. Porque a amizade dos dois, de infância, começou a se transformar e ele ficou apaixonado por ela, mas ele não tinha essa maldade, digamos assim, né? E é o agregado que fala: olha, eles estão gostando um do outro. Daqui a pouco eles pegam de namoro. E aí, então, começa todo o sofrimento e paixão, né? Tanto do Bentinho quanto em relação a Capitu. Muito bem. Mas dando continuidade. Ah, tem um trecho, Fernando. Você quer comentar Eu quero. Tem uma parte sobre até agregar? que tem uma intriga entre o agregado José Dias com o Tartaruga, né? Segundo ele, o Pádua. Que os dois ficam frente a frente, pois ambos queriam segurar, pois ambos queriam segurar a vara do palio, do que levava o Santíssimo Sacramento. Aí segue então o trecho do Numa diálogo. procissão. Isso. Isso. José Dias pediu uma para si. Há só uma disponível, disse o sacristão. Pois essa, diz José Dias. Mas eu tinha pedido primeiro, aventurou Pádua. Pediu primeiro, mas entrou tarde, retorquiu José Dias. Eu já estava cá. Leve uma tocha. Nós só vamos entender o motivo dessa confusão um pouco mais para frente. No trecho que diz que a distinção especial do palio vinha de cobrir o vigário sacramento. Para a tocha, qualquer pessoa servia. Ou seja, era uma questão até de prestígio, de honra, carregar aquele objeto litúrgico. Que gerou Enquanto até que uma a intriguinha entre tocha, os dois, né? enquanto que a Qualquer tocha pessoa podia levar. isso, rebaixava. Já esse Isso. outro, o Palio, não, era algo de maior prestígio, que o José Dias Uhum. queria para ele. Ele nunca aceita o menos pra ele, né? Ele sempre quer tudo do bom, Não, do melhor pra si, mesmo não merecendo, às vezes. exatamente. Inclusive, o que que acontece? Um determinado momento, né, o Bentinho não tá afim de ser padre, ele é apaixonado pela Capitu, quer se casar com ela, e ele fala para o José Dias que não quer ser padre. E aí, como José Dias não quer desagradar o Bentinho, porque sabe que futuramente quem vai ser o dono da casa vai ser, né, o próprio Bentinho, então ele vira e fala: não, então vamos pensar numa outra possibilidade. Ou seja, ele mesmo cria a situação para Dona Glória colocar ele no seminário, o Bentinho no seminário, mas depois ele fala: não, não é mais do meu interesse. Que aí ele já imagina o Bentinho fazendo
direito na Europa e ele acompanhando o Bentinho viagem afora, né, de país em país. Então, como já era do interesse dele retornar para a Europa, de acordo com que ele já tinha ido, enfim, então ele fala, beleza, vamos pensar em alguma outra estratégia. Enfim, é uma pessoa ardilosa que vai agir de acordo com o seu interesse. E aí, então, a Sim. gente pode comentar sobre o Bentinho, né, mais pontualmente, que, como eu já falei, filho único, criado num lar escravocrata, ah, e diante de ouvir, né, essa verdade sobre o José Dias, é ali que eles vão começar a. Ele vai começar a despertar o seu amor por Capitu e ela por ele, e aí vão aparecer as cenas de romance entre os dois. Né, o fato dele ver ela escrevendo o nome deles no muro, depois o beijo que eles dão. Né? Acontece acho que umas 2 ou 3 cenas em que há um beijo. E a Capitu, sempre descrita pelo Bentinho, que é o personagem que vai narrar a história, é posto como uma menina, já mulher, menina mulher, porque embora ela tivesse 14 anos, ela já apresentava sinais de mulher madura. E isso também em relação à própria personalidade, porque ela, de fato, de acordo com o Bentinho, né, ela dissimulava o os seus sentimentos, de maneira que a hora que os dois se beijaram e chegou alguém em seguida, ela conseguiu disfarçar, enquanto que ele ficou ali apavorado, travado, sem conseguir abrir a boca para falar com alguém. E ele ficava, inclusive, com inveja, com raiva da Capitu, porque ele falava como ela consegue dominar os seus impulsos, os seus sentimentos de forma, né, tão natural, e eu não. Né? E aí ele vai falar, ela era muito mais mulher do que eu era homem, porque eles colocavam ainda de forma infantilizada. Outro momento, sobre a Capitu, ela é descrita então pelo agregado dessa forma, mas ao longo da obra a gente vai ver que ela é uma moça bonita, inteligente, perspicaz, ela é manipuladora, sim, ela é esperta, curiosa, e é interessante porque essas características da mulher em vários momentos sociais, colocam em xeque a própria figura feminina. Como se, então, por ser dessa maneira, por ter essas características psicológicas, não seria uma mulher confiável. Ah, porque ela dissimula o sentimento ou porque ela dissimula uma determinada situação, ela é capaz de trair. Então, de acordo com o imaginário do feminino na nossa sociedade, mulher ideal seria aquela pura, casta, que não questiona, que olha sempre para baixo, né, que fica vermelha diante de uma determinada situação, e não essa que já é, digamos assim, a dominadora, né, das emoções, dos sentimentos. Então, isso é uma característica do realismo, colocar em xeque a personagem feminina pelas características psicológicas. Então, ela não é uma pessoa, digamos assim, submissa, né? Muito pelo contrário. Então, de maneira geral, todos os personagens eles são escritos pela lógica do realismo, né? Eles vão mentir, vão enganar, vão dissimular, cada um seu modo, a sua maneira, né? Tem um Sem trecho, contar Fernando. também, Lídia, Ah, que a sociedade sempre demonizou a mulher, né? Também. isso, a figura feminina sempre foi posta, né, como ou ela é santa, ou ela é o oposto da santidade. Sim, Ela é santa igual a mãe do Bentinho, ou ela é terrível igual a Capitu, digamos assim, né? Isso é o que a sociedade é põe. isso Tem um aí. trecho na página 100, Fernando, você quer comentar? Quero sim, Não sei se Lídia. é a... Hum. Você fala do diálogo? Não, vamos deixar, a gente comenta ele mais pra frente, acho que é depois disso. Sim, É, Bom, então, o Capitu e Bentinho, ao longo da narrativa, desse começo de obra, né, eles vão declarar o amor um pelo outro, né, pelo beijo, pela inscrição no muro, enfim. E ele conta para ela que a mãe está querendo colocá-lo no seminário, cumprindo a promessa, ela fica desesperada, ele também, e eles juram então ficar juntos para sempre e dá um jeito de sair do seminário e voltar e casar com ela. Então,
é a jura, né, que ele faz para ela e ela faz de esperá-lo e esperá-lo para se casarem, independente do que aconteça. Então, é algo que vai ser posto pelos dois. E aí, então, o Bentinho, ele vai para o seminário, só que tem uma questão da personalidade do Bentinho que começa a despontar de uma forma muito forte, que é a questão do ciúme. Porque a partir do momento que ele vai para o seminário e a Capitu fica, ele então começa a sentir assim a falta dela e tal, né? Mas o ciúme começa a se desabrochar. E isso piora uma vez que o agregado vai ao seminário fazer uma visita para ele. José Dias, né, que é aquela personagem que a gente já comentou, diz, né, o Bentinho pergunta: "E como é que tá a Capitu?" Aí ele fala: "Ah, tá feliz, sorridente, alegre." Aquilo o Bentinho já fica com ódio, né? Como quem diz, por que que ela tá alegre se eu tô aqui? Ela tinha era que tá triste. Então a gente já Eu tenho essa começa a parte aqui, observar. Lígia. Eu gostaria de ler depois. Tá, a gente começa a observar o perfil do Bentinho, que é um personagem ciumento, possessivo. O Fernando vai ler um trecho já já. E aí então o Bentinho, né, fica com muita raiva de saber, né? Só que aí o agregado piora o comentário. Ele não só fala, né, que a Capitu estava feliz, como ele fala: qualquer dia desses, um homem qualquer se apaixona por ela e os dois se casam. Lê aí, Fernando, o trecho, que é dessa passagem, né? Sim, aí o José Dias diz: tem andado alegre, como sempre. É uma tontinha. Aquilo enquanto não pegar algum peralta da vizinhança que case com ela. E também, Lígia, o ciúme do Bentinho, ele continua na próxima página, na página 101, quando ele diz Uhum. assim: compreenderás que eu, depois de estremecer, tivesse um ímpeto de atirar-me pelo portão fora, descer o resto da ladeira, correr, chegar à casa do Pádua, agarrar Capitu e intimar-lhe que me confessasse quantos já lhe deram peralta da vizinhança. Não fez nada. Então, esse trecho vai mostrar o ciúme desesperador. O José Dias falou algo e ele já tomou como verdade, já se imaginou indo até a casa dela, pegando ela pelo braço, obrigando ela a falar quantos homens, né? Quantos caras já chegaram para você para propor um casamento ou para, né, ficarem, enfim. Então, é um personagem que é extremamente imaginativo. E a imaginação dele caminha de maneira um tanto quanto perigosa contra a amada. Né? Percebam como é uma relação já doentia aí. Primeiro que ele deseja que ela fique triste porque ele está no seminário. E segundo, porque diante de qualquer comentário, ou do primeiro que possa aparecer, ele já imagina que de fato ela possa estar se relacionando com outras pessoas. Então mostra um personagem inseguro, machista, controlador, né? Então é um personagem que vai demonstrar essa figura masculina que muitas vezes comete o feminicídio, né? Bom, inclusive, esse capítulo que o Fernando leu se chama, se não me engano, Uma Ponta de Iago. Esse capítulo retoma a obra do Shakespeare, Otelo, em que o Iago ele inventa, né, uma mentira muito grande sobre Desdémona, né, sobre a amada, a ponto dela ser morta por uma mentira. E isso vai aparecer depois em outro momento da obra. Então, em alguns momentos ele mesmo coloca, né, a sua personalidade o incrimina ao longo da obra. Então, quando ele vai acusar a Capitu de traição, aí a gente já fica, opa, será mesmo? Né? Mas vamos adiante. É, E aí, depois disso, então, o Bentinho vai fazer uma visita para sua família e vai visitar a Capitu, que é vizinha, que mora colada na casa dele, né? E aí, ao visitar a Capitu, ele sai com ela, né? Anda pela calçada e passa um homem num cavalo. E esse homem olha para os dois e olha para a Capitu. E a Capitu olha de volta.
Nossa, mas ele fica morto de ciúme, de ódio, quer matar a Capitu, né, o Fernando? Tem um trecho na página Sim. dessa edição que a gente leu essa daqui, ó. Na Ele página ficou cento tão e atormentado, dezesseis, ele ficou tão lê pra atormentado gente. com o ocorrido que ele correu para o quarto, chorou, veio uma vontade em relação a Capitu. Qual que é a vontade? Cravar-lhe as unhas no pescoço, enterrá-las bem, até ver-lhe sair a vida com o sangue. É o que você tinha Olha dito só. mesmo, Lígia, da questão do feminicídio, né? Poderia ocorrer. Já são uns Exatamente. pensamentos assim que levam ao ato. E Isso. também tem um outro Então, caso de um pensamento violento do Bentinho, na página 123, essa obra dessa edição que a gente está usando, que ele foi informado pela mãe, Lígia, tô ouvindo. ele foi informado pela mãe, a dona Glória, de que Capitu estava na casa de Sancha e a prima Justina insinuou que elas estavam namorando. Por isso que Capitu estava demorando a chegar, a retornar. Então Uhum. Bentinho narra: Não a matei por não ter a ferro, não ter a mão a ferro, nem corda, pistola nem punhal. Mas os olhos que lhe deitei, se pudessem matar, teriam suprido tudo. Um dos erros da providência foi deixar ao homem unicamente os braços e os dentes, como armas de ataque, e as pernas como armas de fuga ou de defesa. Isso. Então, esse trecho ele vai demonstrar mais uma vez como que esses pensamentos, né, de assassinato passam pela cabeça dele. Dessa vez ele quis matar foi a A prima prima Justina, que é Justina. uma senhora que morava com a família dele também. E percebam como que essa questão relativa ao ódio que ele sente, os pensamentos de extrema fúria, né? Imagina, querer matar a amada, querer matar uma senhora por ter feito um comentário. Enfim, já denota um personagem extremamente desequilibrado, inseguro, e como tema de redação, pessoal, a questão relativa ao feminicídio, aos relacionamentos abusivos, tóxicos, essa obra ela cai como uma luva, justamente porque o Bentinho, por essas passagens, demonstra, né, que ele é um personagem que, embora se coloque como narrador da própria história, né, contando ali a sua vida, ele acaba expondo os pensamentos que ele tinha, extremamente agressivos contra a mulher amada. Isso aí a gente já tem um indício. Esse livro é de 1800, finalzinho de 1880, quase virada de século, né, para o século, do século XIX para o século XX. Bom, dando continuidade, inclusive, o Fernando leu essa passagem que o Bentinho vai até fica com raiva da prima Justina, né? Mas é porque quando ele chega, ele não vê a Capitu lá. A Capitu tá na casa da amiga dela, da Sancha. E ele não acredita que ela estava lá ajudando a Sancha porque a Sancha estava doente. E ele vai até a casa da Sancha para comprovar se a Capitu estava de fato lá cuidando da amiga. E é claro que a hora que ele chega, ele dá de cara com a Capitu cuidando da Sancha. Inclusive, o pai da Sancha está ali muito agradecido pela presença da Capitu, porque a mãe da Sancha já tinha falecido. Inclusive, ele mostra num retrato da sala a foto da mãe da Sancha e fala para o Bentinho: Olha, não é a cara da Capitu? A gente até estranha, porque como assim a mãe da Sancha, que não tinha nenhum parentesco biológico com a Capitu, possa se parecer com a Capitu? Aí o Bentinho olha e meio que concorda para não desagradar o pai da Sancha. Mas ele percebe que pode ser que houvesse alguma certa semelhança. Mas o pai da Sancha afirmava: não, mas é uma cara da outra. E o gênio, então? Igual. Então ele compara não fisicamente, mas psicologicamente as duas. Então isso é interessante porque isso pode fazer sentido, né, mais para frente. Mas dando continuidade, agora entra a figura do Escobar. O Bentinho, então, já está lá no seminário e acaba conhecendo esse rapaz que vira, né, amigo dele. Inclusive, amigo muito íntimo. O Escobar
é um personagem também descrito com características interesseiras. Ele também não quer ser padre, está ali para usar o ensinamento que o seminário possa dar para ele, porque ele quer trabalhar na área de contabilidade, de administração, muito bom de conta, faz conta de cabeça, inclusive fez o Bentinho contar para ele quantas casas de aluguel a dona Glória tinha, quantos escravos, enfim, para ele somar, para ter ideia do patrimônio da família do Bentinho. Então, isso você já percebe que é uma pessoa extremamente interesseira, né? E elogia a mãe do Bentinho o tempo inteiro. Dá até ideia, dá até entender, né? Passa a ideia de que ele tem alguma pretensão com a mãe do amigo, né? Enfim, o Bentinho, ele acaba ficando então muito íntimo. E ele vai contar, né, pro Escobar que quer também sair do seminário para casar com a Capitu. Só que aí ele acaba adiantando, contando isso pro Escobar, e o Escobar tem uma ótima ideia. E falou, não, mas espera aí, você não precisa pagar a promessa da sua mãe, é só a sua mãe adotar uma criança e colocar essa criança no seminário. E aí você está livre dessa promessa. E assim, é uma ideia excelente. A mãe do Bentinho, que não queria vê-lo no seminário, apesar da promessa que ela tinha feito, que ela quer o Bentinho ali agarrado junto com ela. E aí então acaba que ele consegue, né, se desvencilhar do seminário. Só que antes, né, da gente ir adiante, tem uma parte que é interessante a gente comentar sobre a amizade do Bentinho com o Escobar, que era uma amizade, como que eu posso dizer, é uma narrativa velada, e a interpretação que a gente pode ter da amizade dos dois dentro do seminário, ela vai muito além de uma amizade, como que eu posso dizer, comum. Há algumas passagens que dão ideia de que houvesse uma intimidade a mais entre os dois. Né, Fernando? Tem alguns capítulos que a gente tinha notado, como o capítulo que chama Um Seminarista, tem alguns trechos que a gente percebe que o Escobar e ele tinham uma relação muito maior do que a de amizade. Então, isso é algo que ninguém nunca comenta, né? Mas está lá nesse capítulo que vai dizer assim: a princípio fui tímido, mas ele fez-se entrado na minha confiança. Aqueles modos fugitivos cessavam quando ele queria, e o meio e o tempo os fizeram mais pousados. Escobar veio abrindo a alma toda, desde a porta da rua até o fundo do quintal. A alma da gente, como sabes, é uma casa assim disposta, não raro com janelas para todos os lados, muita luz e ar puro. Também há fachadas fechadas e escuras, sem janelas, ou com poucas janelas, né, ou gradeadas, às semelhanças de conventos e prisões. Outros sim, capelas e bazares, simples alpendres ou passos suntuosos. Não sei qual era a minha. Eu não era ainda Casmurro, nem Dom Casmurro. O receio me tolhia a franqueza. Olha isso, o receio, né, o medo, a timidez, me tolhia, me impedia de ser franco, de ser sincero. Mas, como as portas não tinham chaves nem fechaduras, bastava empurrá-las. Escobar empurrou-as e entrou. Cá o achei, dentro, cá ficou, até que... E tem um outro trecho também que vai mostrar, né, ó, os padres gostavam de mim, os rapazes também, e Escobar mais que os rapazes e os padres. Tem outro trecho também lá no final que vai mostrar uma certa intimidade entre os dois, mas enfim, esses dois são mais, como que eu posso dizer, mais pontuais no que diz respeito nessa amizade deles, que vai além de uma amizade de colegas, né? Após o enterro de Quer um falar? amigo do Bentinho, o Escobar vai até a casa dele jantar, né? Então o Bentinho narra: um amigo supria assim um defunto, e tal amigo que durante cerca de 5 minutos esteve com a minha mão entre as suas, como se não me visse desde longos meses. Então, assim, É. segurou por muito tempo, ele sabia, ele contou até os minutos que eles estavam segurando a mão. Depois, mais pra Isso. frente, Então também mostra. Ah.
a parte que os seminaristas e os padres os veem abraçados. O Escobar, depois ele vai e aperta a mão do Bentinho durante a escrita do Dom Casmurro, né, que no caso o Dom Casmurro é o Bentinho que escreve a obra. Ele ainda se lembra da força do aperto de mãos. E por fim, é essa parte que você mesmo citou, Lídia, quando o Bentinho aperta os braços de Escobar. Apalpei-lhe os braços como se fossem os de Sancha. Custa-me esta confissão, mas não posso suprimi-la. Era charretar a verdade. Então, assim, tem muitos Isso. indícios de que a amizade, ela ia além de uma amizade comum, normal. Uhum, isso. Bom, dando continuidade, além dessas interpretações, né, e desses indícios que a gente está vendo e que cabe à leitura de cada um, né, porque a Capitu é sempre rechaçada, mas ninguém nunca levantou essa lebre, ou pelo menos a gente nunca vê em material didático nenhum, ou em sala, alguma discussão que apresente essas questões relativas a uma possível relação homossexual entre os dois, né? Bom, indo adiante, então, o Bentinho consegue sair do seminário, o Escobar também, e o Bentinho consegue se casar com a Capitu. E o Escobar se casa com a Sancha. E acaba que os dois casais ficam mais e mais próximos, né? Passam os finais de semana um na casa do outro. Logo, a Sancha e o Escobar têm o primeiro filho, é uma menina, e eles dão o nome de Capitu. E o Bentinho ele fica muito triste, a Capitu também, porque eles demoram demais para ter o primeiro filho. A Capitu nunca engravidava, já tinha 2 anos de casamento e ela ainda não tinha ficado grávida. Até que ela fica, né? E é um menino, e eles dão o nome de Escobar em homenagem. Eles dão o nome de Ezequiel em homenagem ao Escobar, que também chama Ezequiel. Né? Como é que era o nome dele mesmo? Era Ezequiel Ezequiel de Souza Escobar. Souza Escobar, isso aí. Muito bem. E aí, então, o filho, né, dos dois, do Bentinho e da Capitu, o Ezequiel era uma criança muito esperta, tinha os olhos claros como o da mãe, né? Lembrando que o Escobar também tinha olhos claros. Ele era um menino inteligente, gostava de imitar demais as pessoas, era, né, como uma criança ativa, questionadora, apaixonado pelo pai, pela mãe, muito amado, né? E aí acontece uma cena, porque até então tudo flui, né? O Bentinho chegou até a dizer, quem sabe o filho dele não se casava com a filha do amigo, né? Então, tudo caminhava. Até que teve uma situação em que a Sancha, né, a esposa do Escobar, ela dá em cima do Bentinho descaradamente, né, o Fernando. Ela Sim. acaba apertando forte a mão dele, o encara e ele fica extremamente perturbado. Vai embora e fica com aquilo na cabeça, sente atração pela Sancha, né? Fica com vontade fica pensando, né, no que poderia ser, mas depois ele consegue se segurar e fala, não, não posso alimentar desejo ou pensamento sobre a esposa do meu amigo. Só que em seguida, o Escobar, ele morre afogado, né? Ele gostava de nadar com o mar muito revolto e um dia ele leva pior e acaba morrendo. E as cenas, finais, elas vão acontecendo muito rápido, porque ele leva 170 páginas para contar até o casamento e depois 20 e poucas para finalizar a obra. Então a gente percebe como que ele ficou ali agarrado na infância, na infância não, na adolescência, né, naquele, enfim. E aí então no velório do Escobar, ele fica reparando, né, o comportamento das pessoas e ele olha o comportamento da Capitu, que olha para ele, porque assim, ao longo do casamento, eles mantinham essa postura ciumenta, tanto que ele proíbe ela de usar vestido que expõe os braços, né, no baile ele tem ciúme, ele sempre, né, a questão relativa ao ciúme não acaba com o casamento, pelo contrário, ela sempre está ali. E no velório do Escobar, ele vê a Capitu olhando fixamente o morto, derramando ali uma lágrima, e ele já acha aquilo estranho. Fala, e por que ela está chorando?
como se ela não pudesse demonstrar nenhum sentimento diante de um amigo do casal, né, que estava ali morto, o esposo da melhor amiga dela, né, enfim. E então ele começa a nutrir um, um ciúme danado em relação a Capitu e ao Escobar. E começa a olhar para o filho e começa a enxergar uma certa semelhança entre os dois. E essa semelhança vai ampliando a cada dia, a cada mês. Ele vai percebendo que o olhar do menino é o olhar do Escobar, que o comportamento do menino era o do amigo, e que ele vai achando essas semelhanças até a hora que ele tem certeza, na cabeça dele, que ele não é pai do Ezequiel. Ele coloca na cabeça, né, que de alguma forma a Capitu e o Escobar tiveram um caso. Aí ele começa a rememorar as cenas. Ah, porque teve um dia que eu cheguei, o Escobar estava saindo de casa e ele me deu uma desculpa esfarrapada, eles podiam estar tendo um caso, enfim. E começa a colocar esses pontos. E vai achando, digamos assim, fundamentos para os seus argumentos, todos imaginários, porque nunca houve uma prova contundente, a não ser ele achar que o filho se parecesse com o amigo. Assim como o pai da Sancha achava que a mãe dela era a cara da Capitu. Mas enfim, e aí vai. Até chegar um dado momento que ele se coloca como certa, né, a traição da Capitu, não conta para ela nem nada, isso é tudo na cabeça dele, ele não deparou com ela, os dois não discutiram, aí ele resolve se matar. Vai numa farmácia, compra o veneno e chega em casa e fala, vou escrever uma carta contando, né, que o que aconteceu e eu vou colocar de forma que a Capitu se sinta culpada pela minha morte. Olha que pessoa terrível, né? Como que ele é manipulador. Ele prepara então a xícara com veneno e um café para ele tomar, depois que os dois fossem para a missa. Mas aí chega o menino, o filho. E ele então pensa: por que eu não mato ele? E dá a xícara de café para o garoto beber. O garoto pega a xícara e vai tomar. Aí ele então tem um lampejo de lucidez, tira a xícara do menino e começa, né, se desestabiliza, abraça o menino e fala: você não é meu filho. E aí a Capitu chega, escuta aquilo, fala: o que é isso, tá louco? Ele não é meu filho. E aí tinha uma foto do Escobar, eles olham para a foto e a Capitu fala que agora ele estava com ciúme até dos mortos, que o ciúme dele não tinha jeito. E acaba que ela vai negar, vai falar que não, que o filho não é dele de fato, não é do Escobar. Mas enfim, isso para ele não é suficiente, porque ele já pôs na cabeça, né, Fernando? E aí então o que acontece? Nós temos o término. Não é um término porque não se separaram, né? Não houve separação litigiosa nem nada, mas ele leva a Capitu e o filho para a Europa e vem para o Brasil. E os dois se separam dessa forma, né? Ela vai ficar morando lá na Europa, morre. Depois de um tempo, o filho volta, já maior de idade, fica um tempo lá com ele. Ele fala que ao abrir a porta, deu de cara com o amigo, como se o amigo tivesse voltado do cemitério para assombrá-lo, né, Fernando? É isso aí. Então, o Bentinho jura, né, de pé junto, que o filho não era dele. E aí, gente, depois o Ezequiel ele parte para uma expedição no Egito, porque ele era arqueólogo, e lá ele pega uma febre, acho que é febre tifoide, né, se não me engano, Sim, é sim. e ele morre em pouco tempo depois. E aí o Bentinho fica definitivamente sozinho. Ele até tenta ter outros relacionamentos amorosos, mas aí ele vai dizer, nos últimos capítulos, tem uma que chama A Exposição da Retrospectiva. Ele vai falar que as mulheres, todas com quem ele se relaciona depois disso, acabaram que não ficavam na vida dele, porque era como se elas estivessem indo a uma exposição de uma retrospectiva. É como se elas chegassem e ali ele ficava contando a vida dele, como ele faz nesse livro, uma retrospectiva, e elas acabavam que não queriam ficar, iam embora. Pegavam um catálogo da exposição e iam embora, né? Ele usa essa metáfora. E, enfim,
Então, gente, é muito importante a gente observar essas questões, porque ao longo da obra a gente tem muitos pontos que vão incriminá-lo e inocentar a Capitu, mesmo porque quem narra é ele. Então ele vai dizer de acordo com o que ele acha. Então, se alguém perguntar, Lídia, houve a traição? De acordo com o Bentinho, houve. Agora, se perguntar ali de o que você acha, né? Se traiu ou não traiu, gente, a questão não é necessariamente responder se traiu ou não traiu, porque a dúvida da traição é uma marca do realismo. Inclusive o Bentinho, por mais que ele tivesse certeza da traição, ele sempre apresentava um ponto para se colocar em xeque, para colocar em xeque aquele pensamento. Porque ele falava: a minha imaginação foi minha companheira de toda a existência. Então, já dá esse indício. Outro momento, ele compara mais uma vez a Capitu com a Desdémona, que foi assassinada por ciúme e depois descobriu-se que ela era inocente. Enfim, em vários momentos ele vai colocar isso. O fato da Sancha, da mãe da Sancha, se aparentar com a Capitu, sem ter nenhum laço biológico, ele menciona isso justamente para desacreditar quando ele vai achar que o filho se parece com um amigo. E muitas outras questões que são postas, né, Fernando? A questão da dúvida, Sim. da traição, é algo que vai sempre martelar na mente dele e é uma característica, né, do realismo. E não importa se eu acho que sim ou que não, ou se o Fernando acha que sim ou que não. O que importa é que ele acreditou nisso, né? E diante dele ter acreditado nessa versão, acabou com o casamento, acabou com tudo, né? Ainda tinha um momento que ele falava, Bentinho, você será feliz. Ele ficava falando isso, né? Só que Uhum. Como se fosse todas uma essas fada no imagens que ouvido ele cria. dele. Isso, exatamente. Bom, a, a gente já está caminhando para o final, né, Fernanda? Acho que a gente tem uns 5 Sim. minutinhos. Eu gostaria de colocar aqui ainda alguns pontos, que é o seguinte. O Bentinho, ao longo da narrativa, ele vai amadurecendo, né? Vai virando um sujeito mais maduro, no sentido de ficar mais velho, e ele vai mostrando a sua personalidade, né? Que é muitas vezes fria, calculista. Ele é uma pessoa que pensa só em si mesmo. Tem um momento em que, quando a mãe fica doente e manda chamar ele no seminário, né, achando que ela vai morrer, ele pensa: nossa, se a minha mãe morre, eu não preciso mais ser padre. Então ele tem vários pensamentos que vão condenando, né, a sua personalidade como uma pessoa desequilibrada, como uma pessoa que não tem credibilidade. Então, como que você vai acreditar numa pessoa que, ao longo da narrativa sobre si mesma, apresenta tantos argumentos que você fala, você está de brincadeira? Sem contar outros, que não dá tempo de comentar tudo, né, Fernando? Tem Sim. uma cena que é interessante, que ele vai num velório e lá no velório, ele fica comovido com a perda, né, do ente querido, da pessoa, chora. Só que passa um tempo, ele vai para um canto e lembra do que ele estava vivendo com a Capitu. E aí ele começa a gargalhar no velório, a ponto das pessoas olharem para ele e falar assim: ô, pirou, né? Tá doido? Aí chega o agregado, foi o dia do palio e da tocha. Aí chega Sim. o agregado e fala para ele: ô, maneira, né? E outras situações, tem uma outra situação que um conhecido dele morre e o pai pede para ele ir no velório porque como ele era de família nobre e tal, seria uma boa figura no velório do filho. Aí ele pensa assim: se eu for no velório, eu vou poder ficar mais tempo aqui e ver Capitu. Ou seja, ele nunca vai fazer de bom coração, sempre tem algo por trás, tá? Então essa Sim. obra ela pode ser usada como argumento em textos dissertativos que vão buscar tratar de relacionamentos abusivos, relações tóxicas, interesse, hipocrisia, mau caratismo, entre outros elementos que estão presentes, né, no nosso cotidiano social. E também a gente pode usar essa obra como argumento diante de temas que busquem expor a figura feminina na sociedade, justamente porque quando a mulher é descrita assim, né, com uma personalidade forte, questionadora, dona de si, é sempre posta como uma mulher perigosa, uma mulher que não é a ideal, né? Então são alguns elementos que são muito importantes, né, Fernando?
É importante também, Lídia, considerar que, como ele é o narrador da história e ele já é um advogado, ele tem os argumentos certos para poder convencer o leitor, a leitora, que ele tantas vezes chama atenção durante a obra, né? Ele leva a Uhum. pessoa a acreditar mesmo na traição, nos argumentos dele, enfim, e sempre ele se sai bem na história. Ele não tem culpa de nada e a culpa é só da Capitu, enfim. Já é Exatamente, né? O leitor. uma característica de convencimento do Isso. advogado Isso. Bentinho. Que é a profissão dele, exatamente. Então, o leitor que é desavisado, ele acaba caindo, né, na conversa Sim. dele. Na enquete que eu coloquei, a maioria, acho que 85% acredita que ela não traiu. Ou seja, o fato dela ter essa personalidade forte, destemida, de simular, né, as sensações e sentimentos, isso não significa que ela traia. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Né? Então quer dizer que a pessoa, quando ela tem personalidade forte, quando ela fala o que quer, quando ela tem atitude, então quer dizer que ela é uma pessoa que não pode ser de confiança, né? Então são questões, o Bentinho ele se apresenta de forma vitimista, né? Com certeza. Ele se vitimiza ao longo da narrativa. Ele é sempre o coitado. Bom, nem sempre, né? Porque ele vai mostrar que em vários momentos ele não é esse santo todo que ele apresenta. Bom, pessoal, a gente está caminhando para o final, a gente tem poucos minutos, se tiver um só. Tem alguma dúvida, alguma pergunta? Nós vamos agora, após essa live, fazer o sorteio da obra O Conto da Aia. Fiquem aí de olho nos stories, que já deu 19 horas já. Vou colocar aqui para carregar, né, os comentários para a gente fazer o sorteio. Já já eu vou fazer uns videozinhos e postar depois que a gente conferir se a pessoa seguiu todas as regras. E não se esqueçam de conferir lá no meu link da bio o curso que eu e a Cássia montamos para preparar vocês para o Enem. São 2 cadernos, o de linguagens e o de redação, com mais de 40 questões, muitos e muitos e muitos exercícios comentados, tutoria via WhatsApp. Ah, tem o e-book que a professora Cássia montou, que também está lá disponível para vocês. Enfim, e lives discutindo possíveis questões ou dificuldades que os alunos venham a ter. Deem uma olhada que vocês podem dividir em 10 vezes, vai dar menos de uma pizza por mês. E as aulas, assim, se você for dividir mesmo, cada uma delas pelo preço do curso, elas estão assim muito, muito, muito baratas mesmo. Bom, Fernando, agradeço imensamente por você ter aceito o nosso convite, por a gente ler junto, discute junto a obra, viu, gente? Ao longo das semanas a gente senta, discute, né, Fernando? Afina aí Sim. os ponteiros. Te agradeço demais, viu? Agradeço o pessoal que está aí assistindo com a gente. Muito obrigado, Lígia, pela realização dessa live. Obrigado a todos que nos acompanharam. E interagem com a página Natureza Literária, né? Se você ainda não segue a gente, então segue, gente. Se não tem o curso ainda, garanta o curso, Adquira. porque é igual você falou, né, Lígia? É menos que uma pizza. Só que tem uma Isso. coisa, a pizza acaba, o conhecimento é para O sempre. conhecimento é Ele é para sempre. duradouro, né? É. Essas E aulas, elas valem para a vida, não são para o Enem sim, apenas. Elas vão muito além do Enem, né? E uhum. depois a Então, gente gente, tem não percam mais tempo, porque aqui, né, isso. Lídia? Só aqui o seu café tem aroma de livro novo, né? Exatamente, gente. A próxima live vai buscar discutir o livro A Metamorfose do Franz Kafka. Ai, você leu, Luciana? Ah lá, ela leu na adolescência o livro. Que foi ontem, né? Muito bom, gente. Agradeço demais a presença de vocês. Leiam A Metamorfose do Franz Kafka, que é o próximo depois desse aqui, e confiram os stories que já já tem sorteio. Um super beijo meu e do Fernando e da professora Cássia. Até a próxima. Até. Até Tchau. mais. Tchau.